Acabei de chegar da corrida. Acredita? Acredite, eu não tô descabelada porque eu fui me pentear, porque fui gravar esse vídeo agora, mas eu acabei de chegar. E o que é que significa a corrida pra mim? Significa gatilho de insights. O que é gatilho? Tipo, é aquilo que faz a gente querer fazer, estar associado a alguma coisa. Quando eu como, de imediato eu tenho que escovar os dentes. Já está associado à atividade. Então eu já percebi que quando eu corro, um monte de coisa vem na minha cabeça, de links e de reflexões. E o que é que veio na minha cabeça nessa corrida? Ontem eu esqueci um compromisso. Coisa muito rara de acontecer. Esquecer alguém. Porque eu não quero ser esquecida. Então eu já pensei sobre isso. Então, para eu prometer alguma coisa, já é previsível que eu vou cumprir. Porque quando eu prometo, quando eu digo que vou fazer, eu já coloquei aquele espaço para aquela situação em mim. Então já coloquei no agenda, já coloquei alarme, enfim, isso vai acontecer, a não ser que eu morra, a não ser que haja um imprevisto. Tanto é que quando eu me atraso no trabalho, as pessoas já estranham. Gente, né? Enfim. Aí ontem eu esqueci um compromisso. Marquei com a pessoa e não fui. E eu fiquei com aquela sensação o dia todo. Tem alguma coisa que eu tô esquecendo. Uma coisa que eu tô esquecendo, mas eu sabia o que era. Enfim, acabei focando em coisas que eu precisava fazer, que ontem também foi um dia corrido. Mas fiquei com aquilo. Aí à noite a pessoa me mandou uma mensagem. Eu esperei você. Eu disse, caramba, como é que isso foi acontecer? Aí isso me fez refletir, hoje, na hora da corrida, na hora dos insights. Aí eu me lembrei dos nossos desejos. Ultimamente eu tenho falado muito de desejos, né? Tenho desejado muito. Então, quando a gente deseja alguma coisa, por exemplo, quando a pessoa está grávida, então ela desejou estar grávida, ela começa a ver muitas grávidas na frente dela. Quando a pessoa deseja comprar um carro vermelho, ela começa a ver muitos carros vermelhos aparecendo. Será que agora todo mundo está querendo comprar carro vermelho? Não. É porque ela desejou, ela focou naquilo, e quando a gente foca numa coisa, a gente se distrai das outras. Então, se a gente foca, aquilo começa a aparecer com mais frequência pra gente. Só que os nossos desejos, eles não são só conscientes. Querer um carro vermelho é consciente. Mas os nossos desejos, na maioria das vezes, são inconscientes. Conscientes ou inconscientes, não importa. A gente vai focar neles e aquilo tende a acontecer. Tudo me faz lembrar da minha infância. E quando a gente retorna à infância, só para dar uma passeadinha e não fica lá, a gente traz para o contexto atual, a gente entende algumas coisas. Então, na minha infância, eu sempre me procurei. Foi uma infância muito boa. Mas dentro de mim, eu me sentia invisível. Eu não conseguia me ver. Então, eu acreditei ao longo da minha vida que para eu me ver, alguém precisava me ver. Eu precisava me sentir vista. Então, buscava ter pessoas por perto que conseguissem me ver. E eu entendi que até a profissão que eu escolhi foi reflexo desse meu foco inconsciente no invisível. Porque como eu não me via, eu era invisível. Então eu focava no invisível. O foco do invisível fez eu escolher a minha profissão, que trabalha com invisíveis. Trabalha com bactérias, trabalha com vírus, com fungos, bichinhos que não dá pra gente ver a olho nu. Trabalha com pessoas que se sentem invisíveis, na maioria das vezes por conta de preconceitos sociais. Então elas tendem a se esconder, ou seja, elas não querem aparecer para serem vistas. E veja como tudo se associa. Tudo que vem relacionado a como eu me sentia, principalmente na infância, que determina muitas das nossas situações.
Aí eu entendi que quando eu esqueci aquele compromisso, uma coisa muito rara de acontecer, é porque eu estava em sintonia com aquela pessoa que eu ia encontrar. Porque não existe só a falha de um lado, existe a responsabilidade do outro lado também. Aí você me pergunta, mas como, Célia? Quem esqueceu foi você, ela estava lá no horário. Mas não tem a ver só com aquele momento. Então, quando acontecer alguma coisa com a gente, é importante que a gente se pergunte, qual foi a minha parte nessa história? Porque não só foi aquela outra pessoa, teve uma parte minha também. Que não tem a ver, às vezes, só com esse momento, tem a ver com toda a nossa vida, com as nossas escolhas. Então, eu entrei em sintonia, assim como quando a gente quer comprar um carro vermelho e aparecem os carros vermelhos na nossa vista, então esses outros carros vermelhos estão entrando em sintonia com o meu desejo. Então, eu esquecendo essa pessoa, eu entrei em sintonia com o que ela faz com ela mesma. Ela esquece de si mesma, inconscientemente. Ela não foca nela. Ela foca mais nos outros e esquece de si mesma. E quando a gente esquece da gente, a gente se sente sozinho. Então, o meu esquecimento está associado a ela não se lembrar de si. Ah, Célia, isso aí você só tá querendo tirar a sua da vez, né? A sua culpa. A sua culpa. Mas pra mim, culpa, se eu parar na culpa, a culpa não leva a nada, não é? A gente não tem que parar na culpa. A culpa existe pra gente parar e refletir sobre aquilo, ver o que é que a gente tem pra aprender com a situação e não repetir. E agradecer pela situação que me deu a oportunidade de eu evoluir. Eu encontrar outra forma de estratégia para que eu não venha esquecer novamente compromissos que eu assumi. E isso, de certa forma, essa reflexão ameniza a possível sensação de culpa que eu teria, né, de ter esquecido a pessoa. Bom, não tenho culpa. Já conversei até com ela sobre isso. Então eu não sinto culpa. Em relação ao foco no meu caso, por exemplo, eu focando no invisível. Eu focava no invisível, mas eu nunca parei só nisso, no problema, porque isso era um problema, porque eu me sentia sozinha. Eu focava no invisível, no problema, mas eu também focava na solução. E a solução para o invisível é o quê? Aparecer. Então, eu precisava aparecer para quem? Para mim mesma, porque eu mesma não me via. Então eu criei uma estratégia. Como eu gosto de dançar, como eu gosto de falar sobre a vida, sobre as reflexões, o que eu penso sobre as coisas, como eu gosto de desenhar, escrever, eu comecei a gravar essas coisas que eu gosto, que eu me admiro. Comecei a fotografar os meus desenhos e fazer postagens e fazer os meus textos para eu ver aquilo que eu gosto em mim, aquilo que eu me admiro. Então eu comecei a ver e dei permissão para outras pessoas verem também. Eu dei permissão para outras pessoas me verem. Então, quando às vezes eu me sinto sozinha, quando às vezes eu esqueço de mim, é porque eu não estou dando permissão para que as outras pessoas se lembrem de mim. O inconsciente é fogo, viu? A gente tem que aprender a leitura do inconsciente. A parar naquilo que vem na nossa mente, refletir sobre isso, não parar na culpa nem no lamento e seguir adiante com o aprendizado, evoluindo e aparecendo para as pessoas. Porque aquilo que a gente foca, cresce. Aquilo que a gente coloca a atenção plena, cresce. Então, qual é o meu desejo? Eu desejo aparecer. Eu desejo que você coloque atenção em mim. Eu desejo que você me veja. A partir do meu desejo invisível, eu já mudei o olhar.
Eu quero que você coloque atenção em mim, porque aquilo que a gente foca, cresce. Então, se eu quero aparecer, eu quero crescer. Até a próxima.